Bom, o que foi? Nesse FISLI, o FISLI 9, a gente participou da arena de programação, junto com o pessoal da Nokia, lá do INDT. E, por coincidência, a gente conseguiu ganhar o campeonato desenvolvendo algumas coisas. E a gente ganhou alguns prêmios legais, tipo, que nem o N800, que está ali, e mais o N95, que lá em Joinville é novidade, mas aqui é balaio. E ali está uma foto dos 3 caras vencedores, que são os 3 do meio, e cada um olhando para um flash diferente. Mas aconteceu. Bom, como é que funcionou lá? Primeiramente, a arena, quem foi para o FISLI viu, a gente ficava dentro de um aquário, parecia, sei lá, uns animais que todo mundo alimentava. E tinham 2 etapas. A primeira etapa, em grupos de 4, que a gente desenvolvia aplicativos para N95. Então, eram vários aplicativos, tinha uma trilha para percorrer lá com algumas pistas que tinha que seguir. E desenvolver algumas coisas usando o acelerômetro do celular. A gente fez um joguinho de labirinto, que não dá para mostrar aqui porque ele está todo bugado. E também porque a gente não trouxe saída de vídeo, essas coisas assim. E a segunda parte era mudava tudo, em vez de 4 pessoas por equipe, foi eliminada metade da galera, ficou 3 pessoas por equipe, e daí a gente começou a desenvolver para o N800, que no caso é esse carinha aqui. E o objetivo era desenvolver um leitor de Open Document para o N800, que na época não tinha, a gente não sabe se hoje tem. E aí, quais eram as características do aplicativo? Primeiro, um negocinho ali, ele roda Maemo, que é uma distribuição Linux baseada em Debian, então tem apt-get, essas coisas, é bem mais fácil de usar. Tem uma telinha de 800 por 400 pixels e tem um interpretador Python. Então, a ideia inicial que a gente teve quando proporam o desafio para nós, em relação, sendo que mudou todo o sistema operacional, o hardware do aparelho, era não reinventar a roda. Usar... Eu só não vou dizer pode tentar, porque vocês vão conseguir. Então, continuando, a ideia era não reinventar a roda. Então, a gente teve uma luz assim que foi o Everton que comentou, que não pôde estar presente, que comentou como primeira ideia assim de transformar todo o ADT, que foi a nossa primeira tentativa de fazer, e no final acabou sendo a última também, por causa do tempo. E a ideia, no caso, foi transformar para HTML e renderizar tudo isso no browser por GTK Monza Embed. Nisso a gente acabou achando esse XSLT Proc, que foi um instrumento, uma ferramenta que a gente usou para conseguir transformar tudo isso para HTML e renderizar de forma correta, funcionando de forma rápida também, como vocês sabem, em 24 horas. Então, por etapas. Basicamente, o software funcionava dessa forma. Para quem, eu acho que poucos aqui, não sabe, os ODFs são, na verdade, uma compactação de arquivo. Então, basicamente, a gente pegava os styles, a gente primeiro fez o ADT, pegava os styles desse arquivo XML e o content dele, e gerava um merge dos dois. Então, usava essa ferramenta do XSLT Proc e passava esse merge como dicionário para que fosse traduzido. Então a mágica, na verdade, acontece nessa linha, onde tudo é transformado para HTML e renderizado no browser ali, para que a gente consiga ler esse documento de forma correta, com as formatações, etc. Só uma coisa. Esse XSLT Proc foi mais ou menos uma bênção que a gente achou no meio do caminho, porque a gente conversando com várias equipes, a gente trocava ideias, assim, a gente não se matava lá dentro. Então a gente explicou o que a gente ia fazer e eles explicaram o que iam fazer. E a primeira ideia, assim, que a gente teve no meio do caminho era tentar converter tudo para componentes GTK, só que isso ia dar um trabalho, assim, considerável. A gente achou um arquivo que, na verdade, ele não se chama odt.xslt, que nem está ali, mas é um XSLT que já tinha a conversão pronta de ODT para HTML. Então a única coisa que a gente teve que fazer foi aproveitar esse arquivo e usar o XSLT Pro que já tinha ele nos repositórios do Maemo. Então a gente não teve realmente que fazer um trabalho de conversão muito grande. Foi mais um trabalho de integrar as coisas. Mas como o período eram 24 horas
Isso foi a coisa que a gente conseguiu fazer. Na verdade, foi um atalho bem rápido, né? Bom, aí a aplicação rodava, a cara dela é mais ou menos isso daí, só que a gente queria mostrar para vocês rodando para provar que funciona, né? Então, o objetivo era que ele abrisse Open Document Format. Então, era para abrir apresentação, planilha, tudo que fosse. Mas o nosso aplicativo ele tem uma limitação técnica e ele só abre documentos de texto. Pelo menos por enquanto. Então, a gente criou aqui dentro do aparelho, a gente instalou um VNC Server e a gente vai mostrar a coisa funcionando aqui. Um detalhe assim, quando a gente entrou na Arena, eu até tinha uma noção de Python, ele ainda não tinha visto, mas a minha noção era o que eu tinha aprendido com o Marco André lá no IST, que é na Sociesc, que eu estudo no mesmo lugar onde ele dá aula, e ele também. E a gente nunca tinha desenvolvido nada para dispositivos móveis. Então, a gente sabia que o N800 rodava Python, era esse o nosso conhecimento inicial, e só. Tá, então eu vou abrir aqui o programa, eu vou abrindo aqui e aí vocês vão acompanhando, ele vai explicando. É mais ou menos, cara, a gente dormiu. Porque começou meio-dia e tinha que entregar meio-dia. A gente fez durante o dia, dormiu, terminou durante a manhã e entregou no último segundo, assim. Tá, só comentando, realmente a gente não sabia nada de Python. Eu conhecia o básico da sintaxe, ele também. E foi o que a gente sabia mesmo era que tinha que funcionar, a gente tinha que dar um jeito e foi na corrida, assim. Se tu entrar na pasta facilita. Essa aí é a cara do nosso software. Então, isso daí já é o navegador aberto, tá? Essa interface que tem ali no meio, esse desenho, Open Document Format, isso daí é um index.html que ele puxa de algum lugar e já mostra, a interface já é usando o navegador. Então, eu vou abrir aqui um arquivo. Esse arquivo não foi um arquivo montado para mostrar como é que a formatação é bonita. Eu peguei um arquivo de faculdade que eu fiz no semestre passado e abri aqui. Era o único arquivo que eu tinha, que tinha tabelas, figuras, essas coisas que precisaram olhar. Ele está abrindo. Ele travou. Vou abrir ele de novo aqui e ele vai funcionar dessa vez. Espera só um momento. Na verdade, quando ele funciona, ele até abre bem rápido, assim. Por isso que a gente percebe que realmente travou. E é bem difícil clicar aqui quando está tremendo de nervoso, sabe? Então, isso dificulta um pouquinho o processo. Agora tá abrindo. Aê! Esse aqui é o sumário dele. Basicamente, a gente descobriu que até o índice automático ele converteu. Então, isso é uma maravilha para achar o documento. Não dá pra acompanhar onde ele tá clicando, mas na verdade ele tá abrindo os links do documento.
Então ele formata tabelas também. E ele também abre as figuras. Assim que eu achar uma... Eu sei que tem uma aqui, então vai mostrar aí. É que o VNC é um pouquinho lerdo, tá? Então ele abre as figuras, ele redimensiona a figura para caber na tela do aparelho, então ela perde as proporções. A gente tentou fazer usando o PIL para fazer um thumbnail de cada figura e fazer ela proporcional dentro do documento. Só que acontecia, essa conversão ela levava mais ou menos umas 25 vezes mais tempo para fazer isso do que para abrir o programa. Então a gente desistiu porque um dos quesitos lá era o desempenho. Não, basicamente é isso. Bom, o que a gente tinha para mostrar era isso. O que a gente quer aqui, galera, é fazer uma chamada para desenvolvedores que queiram acompanhar o projeto. A gente prometeu quando saísse da Arena que o projeto não ia morrer. Adivinha o que aconteceu? A gente nunca mais mexeu nele. Aí a gente voltou a mexer nele semana passada. Então a gente portou ele para a nova versão do Maemo, que é a Diablo, que não rodava antes. Então o projeto está disponível lá no GitHub, Nux EODF Mobile. Já tem um fork que eu fiz para corrigir, para fazer ele rodar na última versão do Maemo. A gente não quer que isso aqui vire um formato padrão, porque o código é um monte de gambiarra. Quem abrir vai ver que são 500 linhas de coisas que não dá para entender. Mas ele funciona como base, principalmente a parte de conversão, usando o arquivo de XSLT. E a gente achou que é um bom método para criar um visualizador. Um editor, daí a gente não sabe. Foi de modo bem rápido, né? Por isso essa bagunça de código. E como a gente não conhecia muito da linguagem também, isso dificultou, mas saiu isso aí e a chamada é essa. Valeu, obrigado.